Então, o assunto de agora é caracterização do grau da queimadura. Então, existem diferentes graus de queimaduras. A gente pode ver aí na figura. Elas podem acontecer por acidentes de carro, contato com eletricidade, substâncias químicas, líquidos quentes, que é muito comum nas residências. E, além da dor do tratamento, também há um impacto emocional do acidentado da família, caso fique alguma deformação. Então, a queimadura ela provoca uma agressão celular, gerando uma série de feridas, produção de toxinas e alterações circulatórias, que comprometem o funcionamento, a homeostase do indivíduo e muitas vezes pode levar ao óbito. As queimaduras podem ser definidas como as lesões dos tecidos orgânicos em consequência de um trauma de origem térmica, devido à exposição ou do contato com chama, líquidos quentes, superfícies quentes, eletricidade. Também existe a queimadura por frio, substâncias químicas, radiação, que é muito comum, atrito ou fricção. Então, como a gente vê aí no desenho, a pele tem 3 camadas. A pele é o maior órgão do corpo. Possui a função de manutenção da temperatura, que a gente mantém a temperatura independente da temperatura do ambiente. É uma barreira contra micro-organismos e recebe os estímulos térmicos, mecânicos. Ela é formada por 3 camadas: a epiderme, que é a mais superficial, a derme, intermediária, e a hipoderme. Quando as queimaduras são graves, é preciso tirar o tecido que foi agredido. Uma solução para isso são os bancos de pele. Então, no Brasil existem 4 bancos de pele, mas o nível de doação é muito baixo, a tecnologia também. Então, hoje as pesquisas estão sendo feitas para peles de animais, como a tilápia, substituir a pele em humanos quando o grau da queimadura for máximo, você não poder aproveitar aquele tecido, que as células foram necrosadas, foram queimadas. Nós temos aí uma imagem de uma criança tentando alcançar um líquido. No caso, as crianças são as maiores vítimas de queimaduras, por causas acidentais, principalmente por escaldaduras provocadas por líquidos superaquecidos. Então, a cozinha é um lugar que a criança não deve estar. A mesma coisa se você colocou um leite ali superaquecido para tomar. Se a criança alcançar também, ela vai se queimar. Um acidente muito comum também era com álcool líquido, para as pessoas acenderem as churrasqueiras. Então, muitas pessoas foram deformadas por ação do fogo no álcool líquido. Por isso, hoje, a legislação recomenda o álcool em gel. É perigoso? É, mas o líquido é muito mais perigoso. A localização, a extensão e o grau de profundidade das queimaduras estão associados com o potencial de desfigurar, como por exemplo nessa imagem,
e provocar incapacitações temporárias ou permanentes, e até levar à morte. A queimadura, ela desnatura a proteína da célula, provocando morte celular. As queimaduras mais leves, quando a gente encosta num lugar quente, né, a gente pode resfriar e hidratar com água corrente. A gente vai ver aqui ao longo dos estudos. As queimaduras, elas podem ser classificadas quanto à profundidade. De primeiro grau, é a queimadura que atinge a epiderme, apresentando lesões avermelhadas por causa do aumento da circulação, ali para tratar a região. Não apresenta bolhas, um discreto edema e dor local. Causada por faíscas elétricas, chama, escaldadura, sol, escaldadura e sol, a gente vê muito, e causa uma sensação dolorosa. A pele vai cicatrizar naturalmente. Então você pode ali só colocar na água fria corrente, que a pele vai cicatrizar. O primeiro desenho ali, um vermelhidão. O segundo grau. A queimadura atinge a epiderme e parte da derme. Então, a primeira e a segunda camada. Essa apresenta bolhas e dor acentuada, causadas por contatos com líquidos ou sólidos quentes, faísca elétrica, chamas, substância química e o sol. Então, o sol pode chegar a queimadura de segundo grau. Então, essa já tem bolhas. Essa tem uma dor mais acentuada. E o terceiro grau, a queimadura atinge todas as camadas da pele, até chegar no músculo e nos ossos. Então, aquela região não dá para ser recuperada. Apresenta necrose da pele, na cor esbranquiçada ou escura. A dor é ausente, por quê? A nossa pele não recebe os estímulos. Se ela foi toda queimada, ela não tem como transmitir os estímulos. Então, a dor é ausente devido à sua profundidade. Não tem ali, essas células que foram queimadas, não tem as terminações nervosas. Causada por líquido e sólidos quentes, chamas, substância química, eletricidade. E ela não cicatriza naturalmente. São necessários enxertos, porque essas regiões de terceiro grau, elas têm que ser retiradas do corpo do acidentado e colocar enxertos no local. Então, essa parte é a parte emocional e familiar, que pesa muito. O indivíduo está vivo, mas as cicatrizes vão ser eternas. Então, quanto à extensão, a queimadura ela pode ser classificada em pequena, média e grande. Isso vai depender do percentual, se é criança, se é adulto, o percentual da queimadura que foi atingido em relação ao corpo, à área corporal. A que nós estamos vendo é uma queimadura de bomba, de uma guerra, onde a criança, o braço dela, teve uma queimadura de terceiro grau, já não tem nem epiderme, derme, nada de camada. Em relação ao corpo dela, é uma queimadura de grande extensão, então muito grave. Vai ter que fazer enxerto, não há como recuperar. A queimadura ela também pode ser provocada por agentes físicos, que são os térmicos, líquidos quentes, gordura quente, ferro quente,
vapor, né, quando você está cozinhando alguma coisa, cozinhando água, e fogo no fogão. Muitas vezes a gente se queima. O agente físico pode ser elétrico, então é uma corrente de baixa voltagem, eletrodoméstico, alta tensão e raio, por exemplo. E também por causa de irradiantes, exposição à luz solar ou fontes nucleares. Outro agente importante que está causando dor de cabeça, né, em muitas praias é a água viva. Os agentes biológicos são seres vivos, animais, insetos e plantas que causam queimaduras. A taturana causa uma queimadura que dói bastante. A água viva também e as plantas de urtiga. No caso da queimadura por água viva, recomenda-se a lavagem com vinagre. Os agentes químicos, eles são substâncias químicas, né, industriais, no laboratório e produtos de uso doméstico, né, que todos nós temos em casa. Um alvejante, uma soda cáustica, né, detergente. Então, são produtos químicos que causam queimaduras também. E o que acontece, né, com as pessoas que são resgatadas de incêndios? A inalação de fumaça é a principal causa de óbito precoce após incêndios, pois os gases, né, no incêndio eles ficam superaquecidos e podem causar obstrução de vias aéreas por edema da hipofaringe. Então, quando a pessoa sai do incêndio, né, por ela parecer bem, essa lesão pode ser verificada se o socorrista tiver o treinamento, o conhecimento sobre os sinais de inalação de fumaça, né, que causa essa morte. Então, os sinais são: a pessoa tem rouquidão, confusão mental, histórico de confinamento no local de incêndio, né, então ela estava no local de incêndio, ou ela estava no lugar de explosão, então você já pode reparar esses sintomas. Chamuscamento dos cílios, né, isso quer dizer que o fogo, né, chegou muito perto, até queimou os cílios. Depósito de carbono e alterações inflamatórias agudas na orofaringe, além da expectoração carbonácea, né, escura. Então, se a pessoa saiu de um incêndio, você repara nesses sintomas, porque ela pode ter queimado a faringe e ela deve ser levada imediatamente para o atendimento especializado. Assim, a presença de sinais de lesão na via aérea exige a transferência imediata para um centro especializado. Nas pessoas portadoras de doença, como distúrbios cardíacos ou diabetes, ou lesões prévias, as queimaduras apresentam reações mais graves, mesmo elas sendo de primeiro grau. A queimadura se torna mais grave também em crianças com menos de 5 anos e adultos com idade superior a 55, pois a pele é extremamente fina. A mortalidade por queimadura está relacionada à sua extensão, à sua profundidade, à causa e casos de infecção, né, que é um
complicador. E como a gente faz para prevenir queimaduras? A maioria dos acidentes com queimaduras pode ser evitada com ações super simples, tanto em casa como no trabalho. Vamos ver algumas dessas ações de prevenção. Essa figura também mostra um caso muito comum nas casas, né? As crianças se queimarem em superfícies quentes, seja um forno, encostar a mãozinha. Então, é um acidente também comum que deve ser evitado. A criança, quando tiver alguma coisa ligada na cozinha, ela não deve estar na cozinha. Na verdade, né, a criança não é para estar na cozinha. Então, a prevenção, ela pode vir no ambiente de trabalho com o uso de equipamentos de proteção, principalmente eletricistas, distribuidores de gás, trabalhadores de construção civil. Deve manter tomadas elétricas protegidas com protetores e passa-fio para evitar fios elétricos expostos ao contato com as mãos, né, que vai queimar tanto adultos quanto crianças. Evitar prática de estourar fogos de artifício, que é muito comum, né, na época de festa junina, e é quando aumenta a quantidade de gente queimada nos hospitais. Não se deve deitar com cigarro aceso ou acender velas sem supervisão. Você vai dormir, né, deixa uma vela e isso pode provocar um incêndio na sua casa. Não fume perto de quaisquer produtos inflamáveis. Evite deixar os cabos de panela para fora do fogão. Isso causa muito acidente doméstico. A criança, né, que já alcança um pouquinho perto do fogão, ela vai puxar esse cabo, jogando líquido em cima dela, causando queimaduras que podem ser graves. E também deve armazenar adequadamente líquidos inflamáveis como álcool, gasolina, entre outros. Em relação à criança, também deve ter prevenção em relação à temperatura da água antes de banho, principalmente bebês, que tem a pele muito fina. Em casa, devemos assegurar o bom funcionamento do botijão de gás, das válvulas, mangueira, né, que são muito importantes. A gente vê aí explosões de casas, né, igual agora uma explosão no hotel de Cuba, e todos por vazamento de gás. Uma paixão brasileira, que é o churrasco, também é causa de queimaduras comuns. Então, deve ter o cuidado com o uso de álcool ou óleos para acender a churrasqueira. É muito importante ter esse cuidado. E é essencial não deixar crianças na cozinha, nem perto de fósforos e isqueiro. Aqui é um caso, né, de insolação. Deve-se evitar o uso de bronzeadores caseiros e evitar também a exposição prolongada ao sol e usar sempre filtro solar, que a gente vê uma criança com uma queimadura de sol. E os primeiros socorros em relação, de forma geral, em relação às queimaduras. Deve-se verificar as condições básicas de vida do acidentado, né, como todos tipos de acidente. Então, você deve ver se está com respiração, batimento cardíaco, lesões, consciência, conter hemorragias para evitar choque. Você deve afastar o acidentado da origem da queimadura, encaminhar a vítima ao atendimento
especializado, principalmente nessas queimaduras mais graves. As queimaduras de primeiro grau, elas podem ser lavadas com água corrente na temperatura ambiente para o resfriamento do local, limitando a atuação do agente causador da lesão, né? Você está lavando o agente e aliviando a dor e evitando piorar a lesão. A gente, no ferro, na panela, né, geralmente você coloca as mãos ou os braços na água corrente para aliviar a dor e evitando maiores problemas. Outra coisa que não deve se fazer: colocar gelo na região, porque o gelo vai fazer com que diminua a irrigação sanguínea e também o resfriamento excessivo. Então, não coloque gelo, água corrente. O acidentado pode beber água, você pode oferecer. Deve-se manter o local da lesão limpo e protegido para evitar infecções. As queimaduras de segundo grau devem ser lavadas e protegidas com compressa de gaze ou pano limpo umedecido ou papel alumínio. Queimadura de sol, né, importante também, depende do grau, levar ao assistência especializadas. E não estoure as bolhas que surjam no local. Não aplique gelo na região da queimadura, pois isso vai fazer diminuir a irrigação sanguínea e também vai causar um resfriamento excessivo. Lembre, as queimaduras atingem as camadas da pele. A pessoa pode beber água, manter a lesão limpa e protegida de infecção. Aqui a gente está vendo uma lesão com bolha, então quer dizer que é de segundo grau. Ela pode ser lavada e protegida com compressa de gases ou um pano limpo, ou mesmo papel alumínio, né, para evitar a infecção. E não estoure as bolhas que surgem no local das queimaduras de segundo grau. Não aplique pomadas, creme dental, manteiga, unguento de qualquer tipo, porque na hora que for retirá-los, no hospital, pode agravar a lesão. Proteja e aqueça o acidentado para prevenir o estado de choque. Remova joias e vestes do acidentado que não estejam grudadas após a lavagem inicial. No caso de fogo, no vestuário de uma pessoa, ela não deve correr, e sim deitar no chão para abafar as chamas, com a ajuda de cobertor, tapete, toalhas, casacos. Agora, e depois, se não for queimadura causada por gasolina, óleo ou querosene, ela pode molhar suas roupas, depois de apagado o fogo. Aí nós vemos uma queimadura grave, consumiu as 3 camadas da pele. No caso de acidentes por frio, a queimadura por frio, essa queimadura deve ser aquecida com água quente, em panos molhados, realizando a massagem delicada para ativar a circulação nas partes próximas
ao membro lesionado e deve-se observar sinais de choque, como inquietação, confusão, sonolência, pulso. Lave e proteja o local da lesão. No caso de queimadura de terceiro grau, pode usar o papel alumínio para diminuir a perda de calor e proteger contra micro-organismos até você ter o atendimento especializado. Aí a gente vê uma pessoa que teve queimaduras graves, né, de terceiro grau e ficou com sequelas. E para interromper o processo de queimadura, deve-se remover a roupa, exceto se os tecidos estiverem aderidos à pele. Remover com cuidado roupas contaminadas com substâncias químicas, com pó químico. Enxaguar a superfície do corpo e cobrir o acidentado para evitar choque e hipotermia. Então, gente, obrigada e bons estudos.